Graça e paz, igreja. Que bom que Deus nos deu mais uma oportunidade de termos um estudo e juntos, como igreja, aprendemos um pouco mais da sua palavra, ouvimos mais uma vez a sua voz. No estudo de hoje nós vamos ver o livro de Gênesis, como estamos vendo há tantos estudos aí, no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 8, que na minha versão está escrito: Deus muda o nome de Abrão. Mas antes de irmos para o texto em si, vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, e clamamos pela tua ajuda, para que no nome de Jesus que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da tua palavra, e que nós como igreja venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, que o Senhor quer falar a nós. Que venhamos entender, que venhamos, Senhor, frutificar para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que no nome de Jesus, que aquilo que venhamos aprender aqui, possamos glorificar e frutificar para a honra e glória do teu nome, Senhor. Esse é o nosso clamor, para que o Senhor nos ajude a passar aquilo que o Senhor quer, Senhor, neste estudo e também para entender. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e é no teu nome que nós oramos assim. Amém. Amém. Aqui neste bloco, Deus ele vai trazer a promessa mais uma vez, mas ele também vai dar alguns detalhes que ele não tinha dado anteriormente a Abraão. E aqui nesse bloco nós vamos dividir em três partes. A primeira parte é o papel de Abraão na aliança, a segunda parte é o papel de Deus na aliança e a terceira parte é a recompensa desta aliança. A primeira parte, que é o papel de Abraão na aliança, a partir do versículo 1 diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. A primeira condição, melhor dizendo, o primeiro papel de Abrão na aliança seria algo que Deus não tinha deixado claro, que Deus não disse, que seria a espera. Porque no versículo 16 do capítulo 16, o capítulo anterior, diz que era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Ou seja, o versículo 1 aqui do capítulo 17 diz que quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Então vemos essa passagem de tempo, esse hiato entre o versículo 16 do capítulo 16 e o começo do capítulo 17. O que o texto nos dá a entender é que demorou esse tempo todo para que Deus falasse a Abrão e falasse ali aquele casal. E aqui Deus ele vai falar no capítulo inteiro, ele vai mudar o nome de Abrão, mas ele também vai mudar o nome de Sarai para Sara. E também vai dizer que o filho da promessa não seria Ismael, mas seria aquele que viria da própria Sara, uma mulher que já era de uma idade avançada e que era estéril. Então Abraão, aqui que ainda era Abrão, ele teve que viver esse momento de espera, mas não foi algo que foi dito pelo Senhor. O que nós podemos observar ou deduzir é que Deus fez esse contraste entre a impaciência do casal, que usou ali da sua serva Agar para poder cumprir a promessa, e assim utilizou meios carnais, para que eles tivessem esse tempo de espera até que Deus pudesse dizer de quem seria de fato o filho da promessa. Então esse é o primeiro ponto aqui que nós vimos. O segundo é sobre a comunhão, porque o versículo 1, aqui nas palavras do Senhor, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Então o primeiro aspecto dito de fato por Deus na aliança com ele seria a comunhão. E a Bíblia de Estudos, ela diz algo muito interessante sobre o que seria andar na presença de Deus. Abre aspas. Andar na presença de Deus significa que a pessoa tem de orientar toda a sua vida segundo a presença, as promessas e os mandamentos de Deus. Fecha aspas. É assim que Abraão ele teria que agir. Era assim que ele teria que viver a sua vida, seja o hoje, seja o presente ou seus planos para o futuro. Adicionando com isso, nós temos Deus ordenando a ele que ele fosse perfeito. E nós lemos bastante isso na Bíblia, seja no Antigo Testamento ou até no Novo, o ser perfeito. E nós entendemos que isso não é um direcionamento sobre o estado de perfeição, mas sim um direcionamento para a busca constante uma busca constante para a perfeição, para sermos melhores amanhã do que somos hoje, mais santos, para que possamos conseguir buscar mais a Deus, melhores amanhã do que
somos hoje e do que fomos ontem. É interessante que uma das condições da aliança já era uma recompensa, que era andar na presença de Deus. Foi Deus que olhou para Abrão e o chamou, a um homem que era idólatra, a um homem que adorava falsos deuses. Chamou aquele homem para que ele mesmo, o próprio Deus, pudesse ser o Deus daquele homem e da sua descendência. Então, uma das condições da aliança, que é a comunhão, já era uma recompensa para Abrão. A segunda parte seria o papel de Deus na aliança, aqui nós vendo por meio das próprias palavras de Deus neste bloco. A partir do versículo 3, o bloco que nós lemos, diz que depois que Deus falou, prostrou-se Abrão, rosto em terra, e aí Deus lhe falou mais. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Farei de você fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então a primeira coisa aqui que Deus faria por meio desta aliança seria atrair os gentios. A mudança de nome aqui de Abrão, claro, ela é muito significativa. Nós vemos muitas mudanças de nomes ao longo da Bíblia. E sempre quando isso acontece é em relação à transformação de alguma pessoa, do futuro de alguma pessoa. Afinal, naqueles tempos, o nome de uma pessoa poderia revelar o seu caráter, poderia revelar a sua história. E é isso que acontece com Abraão, e é isso que vai acontecer também com Sarai, que será chamada de Sara. Então aqui, ganhando esse novo nome, a sua vida ganha um novo significado e também o seu futuro ganha um novo significado. Porque Abraão teria como significado o pai de uma grande multidão ou o pai de numerosas nações, como é dito pelo próprio Deus. E quem interpreta essa passagem como falando dos gentios, lembrando que gentio seria todo aquele que não é judeu. Então todo aquele que não é judeu é um gentio, ou seja, nós somos gentios. Quem interpreta assim é o próprio Paulo, é o próprio apóstolo Paulo que fala que essa promessa de Deus feita a Abraão fala sobre os gentios. Em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 16, Paulo escreve que essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. É por isso que a salvação ela é por meio da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência de quem? De Abraão. Não somente o que está no regime da lei, ou seja, não apenas os judeus que têm aquela lei, que estão sobre o regime da lei e dos mandamentos, mas também o que é da fé que teve Abraão. Ou seja, se nós temos a mesma fé que Abraão tem, então nós também conseguimos ter a mesma fé que ele teve, essa fé salvífica. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações que constitui, que é Paulo lembrando exatamente esse texto. Ainda em Gálatas, Paulo ainda diz, e, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então teve a fé em Deus que Abraão teve, nós também somos herdeiros por meio de Cristo Jesus. Porque como o próprio Paulo fala em Efésios, de ambos os povos ele fez um. Que ambos os povos? Os judeus e os gentios. Por meio de Cristo Jesus, ele fez um só povo, o corpo de Cristo, a igreja de Deus. E nós também vemos Cristo aqui por meio do que Deus diz que e reis procederão de ti. É claro que, em primeira instância, podem vir na nossa mente os reis de Israel. Os reis de Israel, os reis de Judá. Mas o grande rei, o grande Messias, ele também veio da descendência de Abraão, que é o nosso Senhor Jesus. E a segunda coisa dita aqui por Deus, que seria o seu papel na aliança, por assim dizer, seria a comunhão eterna. Aqui nós podemos ver que o texto ele sempre vem com Deus dizendo: farei de você fecundo extraordinariamente, de ti farei nações. Versículo 7, estabelecerei a minha aliança. Então nós vemos isso não apenas aqui, porque vamos dizer que, abre aspas, isso aqui falado por Deus resume a aliança, ou melhor, resume como ela funciona. Por quê? Bom, em Jeremias, Deus diz o seguinte: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos.
Quem é que daria um só coração e um só caminho? O próprio Deus, para que temessem o próprio Deus. Em Ezequiel, Deus diz o seguinte: então aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão purificados de todas as suas imundícies, e de todos os seus ídolos serão purificados. Darei a vocês um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, com E maiúsculo, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos, e os observeis. Quando nós lemos esse texto aqui de Gênesis, nós vemos que isso aqui pode resumir muito bem como a aliança funciona. Deus agindo, tudo começando em Deus. Porque aqui, principalmente em Ezequiel, nós vemos que Deus diz: então eu aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu darei um coração novo, eu porei dentro de vocês o espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, eu darei um coração de carne. Eu porei dentro de vocês o meu espírito. Porque a aliança funciona, porque ela pode ser eterna, porque Deus faz com que a aliança funcione. Deus faz com que a aliança seja eterna. Tudo começa nele. E se a aliança se sustenta, é porque Deus está sustentando. Por isso ela funciona e por isso o povo de Deus permanece até os dias de hoje. Por isso Deus seria o Deus daquele povo. Por quê? Porque Deus faria com que aquele povo permanecesse nele. E a terceira e última parte é sobre a recompensa. O versículo 8, finalizando esse bloco, diz, ainda nas palavras do Senhor: darei a ti e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Representando para aquele povo, né, para Abraão, que agora já era Abraão, e também para sua descendência, aquela terra, um espaço físico, um lugar físico, mas também tanto para eles como para nós uma prefiguração do descanso final. Então, usando esta terra como uma analogia para o futuro, para o descanso, mas não o descanso num lugar físico, mas o descanso eterno. Eles ganhariam aquela terra seria da descendência de Abraão, mas até o descanso final deles não seria naquela terra, mas também o descanso final que também nos aguarda. E bom, nós vimos essas três partes. E quais são as aplicações ou aquilo que nós podemos tirar deste texto? Bom, a primeira parte é sobre a nossa parte na aliança, ou o nosso papel na aliança. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que a nossa salvação vai depender do nosso papel na aliança, não. A salvação é por meio da graça, a justificação é pela fé, mediante Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez. A salvação vem de Deus, não das nossas obras. Mas se nós não tivéssemos nada para fazer como igreja ou como servos de Deus, nós seríamos salvos e levados para o céu, para o nosso descanso final. Então, se nós somos salvos e deixados aqui, porque nós temos uma missão como igreja, como servos, a cumprir. E o primeiro papel é um papel bem parecido com o de Abraão, que é andar na presença de Deus e ser perfeito, buscá-lo, estar em comunhão com Ele, glorificar o seu nome. Nós estamos aqui também para isso. Mas o outro papel, ou melhor, a nossa missão, que aí difere um pouco do que Abraão recebeu, é sobre pregar o Evangelho. Mas aí nós temos um ponto importante, né, sobre pregar o Evangelho. Porque como é que eu vou pregar o que eu não vivo? Como é que eu vou pregar sobre alguém que eu não conheço? Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia e não congrego com aqueles que têm o mesmo chamado que eu. Então como é que eu vou conseguir pregar esse algo? Como é que eu vou conseguir pregar sobre esse alguém? Se eu não vivo esse algo e se eu não conheço esse alguém. Então o primeiro ponto é aquilo que foi ordenado a Abraão. Andar na presença de Deus e ser perfeito, nessa busca constante para, por meio daquilo que nós sempre dizemos, a oração, a leitura bíblica e o jejum, estando junto, buscando a Deus, estando na sua casa, orando como servos em casa, mas também orando como igreja. E se conseguirmos fazer isso, o outro ponto, a outra missão será consequência. Porque nós não vamos fazer como se fôssemos obrigados a, mas vamos fazer de coração. Porque se nós buscamos e nos enchemos dele, consequentemente, nós transbordamos. Então, pregar não vai ser um fardo, e sim um privilégio. Isso se buscarmos ele, se estivermos em comunhão com Deus.
Repetindo aquilo que a Bíblia de Estudos fala sobre andar na presença de Deus. Abre aspas, andar na presença de Deus significa que a pessoa tende a orientar toda a sua vida segundo a presença, as promessas e os mandamentos de Deus. Fecha aspas. E se nós buscamos a sua presença, isso não se torna um fardo, isso se torna um privilégio, isso se torna um prazer. Eu não apenas vou estar apto para, mas também eu vou desejar tanto viver mais de Deus, como também pregar o seu evangelho. Esse é o nosso papel na aliança, essa nova aliança feita no sangue de Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós vemos como Deus age conosco na aliança, com a sua igreja. E, bom, nós vemos por meio do próprio Abraão, por meio da Sara, por meio de seus filhos, por meio dos seus descendentes, que todos aqueles chamados por Deus, eles tiveram os seus próprios vacilos. Mas isso também nos mostra que Deus é um Deus de recomeços. E nós vimos isso por meio da vida do próprio Abraão. Nós vemos isso pela vida do seu filho, o filho da promessa, Isaac, que cometeu o mesmo erro que o seu pai. Nós vimos isso por meio da sua descendência, de homens que foram escolhidos por Deus, importantes para Israel, importantes para Deus e o seu reino, mas que vacilaram, mas que erraram e tiveram em Deus a oportunidade de recomeçar. E é assim que Deus age conosco na aliança, com seu amor incondicional e com sua grande misericórdia. E infelizmente muitas pessoas não entendem o que isso quer dizer, porque usam o seu amor incondicional e sua grande misericórdia para pecar à vontade. Afinal, se Deus me ama independente daquilo que eu faço, então eu posso agir da mesma maneira. O que, na verdade, está extremamente equivocado. Porque se eu entendo o amor incondicional de Deus e a sua grande misericórdia, primeiro isso vai gerar um constrangimento. E entendendo o quão grande Deus é e o quão pequeno eu sou, entendendo o meu pecado, entendendo como eu sou pecador e como Deus é santo, o único sentimento é de Senhor, misericórdia e de buscar a santificação dia após dia. Entender que Deus age conosco com um amor incondicional e com a misericórdia grande é, na verdade, um alívio, um respiro. É uma declaração que sozinho nós não conseguimos, porque se com a ajuda nós fraquejamos, se com a ajuda nós erramos, imagina sozinhos. É fato de que Deus não chamou homens e mulheres perfeitos, mas Ele chamou homens e mulheres para serem perfeitos, não o estado, mas uma busca constante para. E de novo, quando nós falamos que nós somos misericordiosos e o único que é santo é Deus, não é uma desculpa, é um aviso, é um aviso de que não podemos conseguir sozinhos, mas um alívio, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos o próprio Deus dentro de nós. Então é assim que Deus age conosco na aliança, porque Ele é um Deus de recomeços. Em terceiro e último lugar, lembre-se, a recompensa final é a Canaã celestial. Não podemos esquecer isso. Por quê? Porque lembrar isso significa que todas as nossas decisões tomadas são tomadas tendo isso em mente. Então nós vamos ter Deus como prioridade. Então nós vamos estar vigilantes. A atitude que eu vou tomar hoje para o amanhã não vai ser para apenas o dia de amanhã, como se fosse apenas aquele dia. Isso não tendo em mente que Jesus, ele pode voltar amanhã. Então eu vou ter Deus como prioridade. Uma vez C.S. Lewis, ele escreveu, abre aspas, os cristãos que deixaram uma marca na história eram homens e mulheres que viviam hoje com os olhos voltados para o céu, fecha aspas. Bom, talvez nenhum de nós deixemos uma marca na história, mas se queremos deixar uma marca boa naqueles que estão ao nosso redor, precisamos viver com os olhos voltados para o céu. Mais especificamente, algo que é muito dito, e nós conhecemos bastante, viver o dia de hoje, como se Cristo fosse voltar amanhã. Então, só lembrando que nós temos a nossa parte na aliança, o nosso papel na aliança, que é andar na presença de Deus e ser perfeito, como ele falou para Abraão, mas também pregar o Evangelho. Segundo, como Deus age conosco na aliança com o seu amor incondicional e com a sua grande misericórdia, porque ele é um Deus de recomeços. Mas isso não é uma desculpa para pecar, mas é um aviso e também um alívio, porque não estamos nessa batalha sozinhos, porque se estivéssemos, não conseguiríamos. Mas nós temos o próprio Deus dentro de nós. E por último,
Lembre-se, a recompensa final, o descanso final, é a Canaã celestial. Amém. Que Deus nos abençoe então, igreja, e aplique a sua palavra em nossas vidas.